Olá, Brasil! Buongiorno, Itália! Tudo bem? Hoje eu quero conversar juntas, que a gente converse juntas sobre o desafio da mulher de jornada dupla. O que é isso? Somos nós, mulheres, que temos uma vida profissional e uma vida do lar. Por que eu quero falar disso com vocês? Porque é uma luta minha. Então eu não vou entrar aqui para falar uma coisa que não faça sentido para mim ou trazer um monte de teorias, não é. Eu estudo muito para mudar e para dizer para vocês, é possível. Os dilemas de uma mulher de jornada dupla. Então eu quero conversar com vocês o seguinte. A gente cresceu, no meu caso, eu nunca fui muito incentivada a ter uma grande carreira, nunca. Minha mãe nunca teve, meus pais nunca tiveram esse anseio que eu fosse alguém. Não, meus pais nunca me ensinaram a crescer independente, a ser independente, a ter minha vida. Não, essa não era a minha realidade de criação, mas era a minha realidade de coração. Isso sempre foi um desejo muito grande na minha vida. Eu queria ser uma grande executiva, eu queria trabalhar em grandes empresas, eu queria sair na revista Exame. Tudo isso fazia muito parte da minha vida, era parte de um sonho que eu tinha. E aí, eu trabalhei, fiz faculdade, sempre queria o destaque, eu sempre gostei. Hoje eu entendo que é parte da minha personalidade isso, né? Essa questão de querer o destaque. Mas por que eu tô dizendo tudo isso? Porque eu fui para uma carreira profissional, casei, trabalhei. Quando foi na hora de ganhar filhos, eu mudei a carreira. Só que, mesmo assim, para mim, os filhos iam entrar na minha vida. E eles realmente entraram na minha vida, né? Só que a casa, a família, a gente tem um papel diante de Deus como mulher, que a casa, a família, não entra no processo. Eles têm que ser o processo. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, se você é uma mulher de jornada dupla, você precisa ter uma consciência muito clara. A sua jornada é dupla. Oi, Gi, tudo bem, amiga? A sua jornada é dupla. Ela é dupla, sim. Não adianta muitas vezes, como eu fiz e escuto muitas amigas, trabalho tanto, chego em casa, eu tô morta, né? E aí eu me lembro do nosso discipulador que ele dizia que o mundo suga o nosso suco e devolve o nosso bagaço para casa. Então, um dos grandes desafios da mulher de jornada dupla é ela saber e ter consciência que a jornada é dupla. Não é porque você trabalhou um monte que você vai poder chegar em casa e assistir Netflix com a pia cheia de louça. Não é. Isso não é a sua responsabilidade. Aí tem uma live que a gente já falou sobre responsabilidade e vontade. Mas a nossa responsabilidade é manter a ordem. A nossa responsabilidade é manter a educação dos nossos filhos. Isso não é terceirizado para ninguém nesse mundo. É nossa responsabilidade. Então, se a gente pode chegar no final do dia um bagaço, morta de cansada, não importa. A sua jornada, ela é dupla. Quando a gente cria essa consciência... Oi, Su! Oi, Idi! Quando a gente cria essa consciência que a nossa jornada, ela é dupla, a gente tem menos cansaço. Aí eu quero te perguntar assim, ó. Por que você tem jornada dupla? Por que você trabalha? E tantas vezes, essa nossa fuga de casa, esse anseio pra gente trabalhar é uma fuga da nossa primeira responsabilidade que Deus nos deu, que é gerir o nosso lar e educar os nossos filhos. Essa é a primeira responsabilidade que Deus nos deu. Então, muitas vezes eu escuto e penso assim, meu Deus, eu não aguento, eles precisam crescer, eu preciso voltar a trabalhar. Será mesmo? Será mesmo que essa é a frase que Deus espera de mim e de você? Ou outra frase assim, meu Deus, a escola precisa voltar, eu não aguento mais meus filhos dentro de casa. Será mesmo que isso é o que Deus espera de mim e de você? Como mãe, como educadora, como esposa, como gestora de uma casa, porque a gente é gestora de uma casa. Outra coisa que eu quero conversar contigo, muitas vezes a mulher tem uma vida profissional fora do lar. E ela não entrega a mesma excelência da vida profissional fora do lar, dentro do lar. Como assim, Dani? Gente, tudo isso já machucou, já bateu lá no fundo do meu coração, tá? Se arruma toda para trabalhar.
vai linda, maquia, bota brincão, camisa, blazer, terninho, vai linda para trabalhar. E chega em casa, fica um bagaço, tá com o pijamão, cabelo aqui. E quer dizer que o pessoal do seu trabalho merece a sua melhor roupa, a sua melhor forma, a sua melhor face. E o pessoal de casa merece o quê? O bagaço? Isso é uma das coisas. Será que a gente tem a mesma excelência dentro e fora de casa? Será que a gente tem a mesma disposição dentro e fora de casa? Você pode ter uma vida profissional cheia de sucesso, cheia. Não tô dizendo que não é. E eu também entendi nesse decorrer desses estudos e conversas que muitos de nós somos chamados a uma vida profissional. Gente, me incomoda mais eu não trabalhar do que eu ter o tempo inteiro só com a atenção dos filhos. Eu gosto de trabalhar. As pessoas, Dani, quanto tempo livre tu tem? Eu falo, livre, o meu tempo livre eu tô estudando. Porque eu gosto, é um chamado, eu posso dormir pouco, eu durmo 5, 6 horas e eu tô inteiraça. Mas isso sou eu e o meu chamado, eu e as minhas circunstâncias. Agora, muitas vezes a gente fica olhando pro outro, não olha pra gente, talvez vai dizer, eu não tenho condições de ter uma carreira dupla, porque eu não consigo ser excelente nos dois lados. Ou talvez o teu trabalho vai te exigir uma carga horária gigante e você vai se privar de comer com o seu filho, de viver com o seu filho, de olhar pra ele, de ensinar, porque, gente, a gente educa os filhos no detalhe. Não é nas coisas grandes, não é ensinando para ele ler, não é no detalhe, é quando alguém riu porque ele leu errado e ele te conta no almoço e você tem a coragem de mostrar para ele o contexto daquilo ali, né? O contexto, por que a opinião do outro te influenciou? Só que isso só acontece na presença. E aí eu quero te dizer, nós mulheres de jornada dupla temos que ter essa consciência, a presença. Quando você chega em casa, você é presente com seu esposo, você é presente com os seus filhos, você está atento ao que eles estão falando. Não estou dizendo que você vai ter que ficar em casa ou que você não vai poder mais trabalhar, não, porque a mulher virtuosa não trabalha, isso não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Mas a mulher virtuosa é a primeira a acordar e a última a dormir. A mulher virtuosa não reclama da carga de trabalho. A mulher virtuosa não fica esperando que o marido, que os outros façam. A mulher virtuosa, ela tem consciência do seu papel e do que ela está fazendo. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é simplesmente olhar para o nosso lar, olhar para a nossa família com a mesma excelência que a gente olha para o nosso chefe, para o nosso patrão, para a nossa empresa, para os nossos clientes. Eu lembro que uma vez eu era pequena, tinha uns 12, 13 anos, naquela fase entrando na adolescência, meu pai vinha almoçar em casa. E a gente discutiu, porque, enfim, uma coisa tosca de criança, adolescente. E naquela época eu fazia inglês com meu pai. Eu fazia inglês perto do trabalho do meu pai, então depois do almoço eu ia com ele. E ele ficou emburrado comigo no carro, enfim, ele ficou emburrado. Quando nós chegamos no trabalho, meu pai era gerente de banco, que ele chega, tem um cliente na mesa e ele abre o sorriso e trata o cliente com todo o carinho. Aquilo me machucou demais. Hoje já tá super resolvido, mas na minha adolescência aquilo me machucou demais. Demais, porque eu dizia assim, eu queria que meu pai sorrisse pra mim que nem ele sorriu pra aquele cliente. Porque eu era o alto dos meus 12 anos, né? Então eu queria, a gente conversou, meu pai entendeu, foi muito legal, foi um processo muito legal que aconteceu na nossa família, né? Mas naquela hora eu só queria que o meu pai me olhasse que nem ele olhou pra aquele cliente. Ou talvez a gente chegue em casa e comece a dar 1000 ordens para os filhos e recebe uma ligação de trabalho. Oi, tudo bem? Ai, sim, não, tudo tranquilo, pode falar. E a casa caindo para os pedaços. Ou seja, para o pessoal do trabalho você tem todo o tempo do mundo, mas para ensinar os seus filhos a dar ordem na casa, a ter coerência na casa, aí não dá tempo. Aí é uma gritaria. Hoje eu escutei uma ilustração que eu achei muito interessante. Vocês sabiam que a leoa mostra as garras para o de fora e recolhe as garras para os de dentro? A leoa nunca vai tratar os seus com a garra para fora, mas para os de fora ela solta as garras para proteger os seus. E eu queria te dizer que muitas vezes a gente faz exatamente o contrário na nossa vida. Vocês não acham? Faz sentido? A gente vai toda de coração dado para os trabalhos e vai com o nosso resto para dentro de casa.
Então, querida, do meu coração, se você tem uma jornada dupla, isso não te exime da responsabilidade de alimentar, cuidar, educar, gerir a sua casa. Você pode ter 10 funcionários para limpar a sua casa. Você pode ter o que for, mas a gestão da sua casa é sua. Deus te pede isso, que você tenha a capacidade de gerir a sua casa, o seu lar, a sua família. E aí eu quero dar um exemplo. Isso não é sobre machismo, feminismo, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Até porque se você não entende muito ou nunca leu muito, você vai lá. Eu vou depois mostrar aqui, vai na Mariana Brito e lê os destaques dela sobre feminismo. Daí você vai me dizer se você é feminista ou não, só depois disso. Mas não tem nada a ver sobre feminismo e machismo que eu vou dizer agora. Prestem atenção. O nosso papel, o nosso chamado é para gerir a nossa família. Por isso que Deus nos deu emoções mais equilibradas, mais sensíveis que para os homens. Por isso que Deus nos constituiu dessa forma. Porque esse é nosso primeiro chamado. Gerir e organizar a nossa família. Tem que ficar em casa para fazer isso? Tem que ficar sem trabalhar fora? Não. Quem não trabalha fora é melhor? Não estou dizendo. Estou dizendo que é o nosso primeiro chamado. Da mesma forma que o primeiro chamado do nosso marido é para ele ser o provedor da nossa casa. Aí você vai me dizer, Dani, mas o meu marido não dá conta de ser o provedor. Aí existe uma disfunção. Se você não gera a sua casa, existe uma disfunção. Se o seu marido não é o provedor, existe uma disfunção. A gente pode aprender a viver bem com essa disfunção? Claro que pode, é óbvio que pode. Só que a gente tem que entender que o esforço para a porta ser janela e a janela ser porta é muito maior. Então, você tem que ter consciência que se você quer inverter os papéis, você tem que estar disposta a fazer o esforço maior para que tudo ande dentro do ciclo, né? Da linha normal. Aí você vai dizer assim para mim, Dani, mas eu trabalho que nem uma louca. Se eu não trabalhar, a gente não dá conta das contas. E aí eu vou te perguntar de novo. A sua responsabilidade é uma e ela é muito clara. E a gente tem que entender de onde vêm essas contas e por que elas existem. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de pressão para pagar uma conta, para sustentar um padrão de vida que não é o que a gente pode viver naquele momento. Agora a gente quando veio para a Europa, eu não sabia como ia ser meus negócios no Brasil e a gente encaixou todo o nosso orçamento no salário do Christian. Gente, isso foi libertador para mim. Isso foi assim, libertador para mim. Por quê? Eu trabalho, mas o meu primeiro trabalho, o meu primeiro papel é com a minha família. Então, se eu não estiver dando conta de atender as minhas mentoradas, eu posso dizer não. Porque aquele salário realiza sonhos materiais. Porque a partir do momento que a minha visão estiver fixada em realizar sonhos materiais, se a minha visão primordial for o dessa terra, né, o material, para mim vai perder o sentido, porque isso não vai de acordo com a minha visão de vida. Então, o que eu quero dizer para você? Se você tem uma visão de vida clara, se você sabe exatamente o que você quer, a jornada dupla não pesa. Ela não pesa. Se ela tá pesando, você tem que avaliar algumas coisas nesse sentido. Eu estou de fato trabalhando porque preciso ou estou trabalhando para sustentar um padrão de vida e me botando uma pressão que eu não tenho energia para cuidar da minha família? Primeira coisa. Segunda coisa, o meu trabalho contribui para a minha visão? Dani, eu não tenho visão. Então você vai pegar um papelzinho e você vai escrever lá. Família, profissão. Vamos começar com esses dois. Pode botar todo, um monte. E vai botar o seu objetivo principal com a sua família e o seu objetivo principal com a sua profissão. Talvez o seu objetivo principal com a sua visão, com a sua profissão, seja ganhar muito dinheiro. Não tá errado. E talvez o seu objetivo principal é que seu filho estude em Harvard. Então você vai ter que ter muito dinheiro para estudar em Harvard, vai ter muito dinheiro para pagar a melhor escola, você vai ter que ganhar muito dinheiro para fazer isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem, só que você tem que ter essa visão, você tem que ter essa consciência. A gente não pode perder o foco da nossa visão, de entender aonde a gente está indo e o que a gente está caminhando. Quando você tem uma visão clara e você sabe para onde você está caindo, não pesa. Nem a carreira dupla, nem a dedicação mais ao profissional e nem a dedicação exclusiva à família. Nenhum desses lados pesa se você tiver a consciência para onde você está caminhando.
Então, o que eu queria conversar com vocês e deixar no final pra gente acabar... Gente, eu sou cega. Assiste desde o começo depois, então, amiga. Pode assistir, Cíntia, desde o começo. Gente, eu tenho amigas que são família tempo exclusivo, eu tenho amigas que são profissão muito e tenho amigas que tentam conciliar. Tenho amiga que largou a medicina para ser mãe e tenho a minha admiração. Tenho amigas que largaram a principal renda de casa para ser exclusivamente, né, mãe e cuidar da casa e são muito felizes. E tenho amigas que fazem o contrário. Então, não estou dizendo que existe um certo e um errado. E aí tem outra coisa que eu quero dizer. A gente precisa ter muito cuidado com o nosso bullying materno, né? Por isso que é importante você ter uma visão de futuro. O que você faz hoje contribui para a sua visão de futuro? O que você faz hoje vai te levar para a família que você deseja? Se você estiver caminhando para o lado que você deseja, para aquilo que você deseja, tá tudo bem. Talvez você tenha um sonho de família maravilhoso, mas você precisa dormir 9 horas por noite. Aí você não dá conta de fazer tudo. E não tem problema. Só a gente precisa olhar e se reconhecer. Eu não consigo dar a educação para os meus filhos do jeito que eu quero, ter um trabalho. Era o que eu falava. Eu falava para o meu marido, antes de a gente engravidar do Noah, eu dizia assim, se for para eu engravidar e ter que bater cartão, eu prefiro não ter filhos. Isso era muito claro entre nós. Se fosse para eu engravidar e ter um trabalho de bater cartão, né, que tem aquela regra de horário, eu preferia não ter filhos. Porque eu tinha cansado de ver as minhas amigas da escola ligando, ele é o último, que hora você vem? Ou dando jeito de alguém pegar. Isso não fazia sentido para mim. Então eu mudei toda a carreira antes de engravidar. Tá tudo bem, não tô dizendo que é pra fazer isso de jeito nenhum, mas a gente precisa ter a consciência de onde a gente quer chegar. Eu dizia pro Cris assim, eu não vou, se meu filho precisar de mim, ficar pedindo arrego pra chefe que eu preciso ficar com meu filho doente. Gente, o Noah tinha 1 ano e 3 meses. Eu peguei ele na escola, levei ele no plantão e do plantão nós não saímos mais e ficamos 4 dias internados no hospital. Eu não precisei prestar conta pra ninguém e eu dizia pro Cris chorando, foi por isso que eu mudei toda a minha carreira e fiz tudo o que eu fiz. Entende? Quando você sabe o porquê e os propósitos, a carreira dupla não tem peso. Então eu quero te convidar a desenhar uma visão clara de futuro para a sua família, para a sua profissão. Ora, pede diante de Deus. Lê lá Provérbios 31, vê qual é o papel da mulher nesse mundo, o que Deus espera da mulher, o que Deus espera do homem, né? Converse com o seu marido, entenda qual é, mas lembra, não entrega para sua família o bagaço, entrega para sua família o melhor que você tem, seja com uma roupa bonita, seja com um cabelo limpo, seja com uma pele organizada, seja com uma casa que espera eles com ordem, com higiene, né? Prepare uma rotina para eles que seja recheada de amor e cuidado e lembre sempre, as garras a gente mostra para os de fora e recolhe para os de dentro. Certo, gente? Eu espero de todo o meu coração que talvez eu possa ter contribuído com você um pouquinho sobre esse nosso desafio, nada fácil, nada mole, de ter uma vida de jornada dupla. A consciência que a gente assumiu o compromisso de uma jornada dupla é imprescindível para que isso seja uma realidade na nossa vida. Então eu quero te convidar a fazer uma avaliação. Se você precisar, me chama. Eu prometo que eu vou te ajudar de todo o meu coração para que realmente as nossas famílias tenham uma visão ampliada do que é ser família. Eu gosto muito da frase da Mamãe Provocação, que ela disse que a gente muda o mundo, mudando a vida das pequenas famílias. E se de alguma forma isso pode ter tocado o coração da sua família, faz todo sentido. Certo, gente? Agora partiu que eu vou estudar italiano, porque eu quero, em pouco tempo, fazer essa mesma live em italiano. Certo, meu povo? Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por quem ficou aí, Di. Um beijo pra você, Cíntia. Aqui, ó, todo o coração. A live vai ficar gravada, depois vai subir pro IGTV. E também tem o canal do YouTube que tem todas as lives lá, porque daí lá eu jogo direto. Certo, meu povo querido? Um beijo no coração. Obrigada. Um dia espetacular, que vocês vão na bênção do Pai. E lembra, o propósito dessa terra é para que a gente demonstre a excelência do Pai na nossa vida. No seu trabalho, na sua escola, na escola das crianças, que a gente vá
com o intuito de demonstrar de fato e de verdade a excelência que Cristo plantou em nós. Um beijo no coração, que Deus abençoe vocês demais. Um dia top, que Deus abençoe. Tchau, tchau!